5 dicas imperdíveis para quem está começando a desenvolver no Liferay e odiando, tendo problemas de documentação ou simplesmente perdidinho. Pode ficar tranquilo que no vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas que simplificarão sua vida e você vai adorar. E fica até o final, que depois dessa ainda tem uma última dica de ouro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Guilherme Kfouri, desenvolvedor Liferay, e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo dicas quentíssimas para quem está começando a desenvolver. Então, sem enrolação, bora para as dicas. Primeira dica, procure suas dependências no repositório oficial da Liferay. O Liferay funciona com dependências OSGI e muitas vezes a gente vai ter que exportar alguma dependência externa para fazer alguma funcionalidade. Pode ser alguma dependência do Apache ou então alguma dependência de como manusear arquivos XLS. Quem já trabalhou com Gradle e Maven sabe que isso pode dar muita dor de cabeça. Então, para isso, a Liferay criou um repositório utilizando a ferramenta Nexus, que lá eles colocaram todos os pacotes OSGI que são compatíveis. E lá você consegue pegar eles e a versão deles para incluir no seu projeto. Então, dando um exemplo aqui, ó, já estou aqui com ele aberto. Esse é o site dele, o Nexus Liferay Repositório. A URL a gente vai deixar aqui na descrição para quem quiser, mas é essa daqui. Um exemplo que a gente vai dar aqui é usar o POI. POI é uma ferramenta da Apache utilizada para manuseio de arquivos XLS, entre outros. Então nós podemos vir aqui, por exemplo, org apache apply, é esse que nós queremos. Clica nele e aqui ele já vai te dar a versão. Também tem algumas outras versões que ele mostra aqui, mas essa primeira é a versão mais recomendada. Ele já te dá como você tem que importar. Aqui é no Maven, né? Então, para o Gradle, por exemplo, copiando aqui para o meu Gradle, então aqui no nosso Gradle, por exemplo, trocaremos isso daqui para compile, ou compile only. A primeira coisa que vem é o group, depois do 2 pontos é o name, e depois a versão. E assim nós conseguiríamos já importar o POI para o nosso projeto. Segunda dica, verifique os status do seu módulo no Google Shell. Bom, nós que somos desenvolvedores, nosso trabalho é fazer módulos. E para o nosso módulo funcionar, ele precisa ser deployado. E durante esse processo podem acontecer diversos problemas de dependência, problemas no próprio módulo, que vão afetar o funcionamento do módulo. Então, se o seu módulo foi deployado e não está funcionando do jeito esperado, a primeira coisa que você deve fazer é verificar o status dele no Google Shell. Para acessar o Google Shell, você pode utilizar o comando telnet localhost na porta 11311. Claro que o seu servidor tem que estar startado. O primeiro comando aqui legal do Google Shell é lb. O lb lista todos os seus bundles com o ID deles e o status. Então, se por exemplo, esse daqui, User Custom Fields Management, é um módulo que eu criei. Podem ver que ele está ativo aqui, então a princípio está tudo ok com ele. Mas se ele tivesse no estado Installed, já significaria que ele está com algum problema de dependência. E se ele tivesse em qualquer outro estado além de Active, significa que ele não estaria que ele não está funcionando do jeito esperado. Você tentou deployar ele está com status Installed, não Active, significa que provavelmente tem algum erro de dependência. Você pode dar um diag e o ID que aparece aqui na esquerda, desse bundle. Esse comando vai fazer um diagnóstico do seu bundle e vai te falar qual o possível problema que ele está tendo. Outro comando legal de usar aqui no Google Shell é o System Check. O System Check basicamente faz o que ele diz. Checa o sistema todo para ver se qualquer bundle tem qualquer problema de dependência. Roda várias outras verificações e ele te mostra aqui. Ele até demora um pouquinho porque ele roda todos os bundles do servidor mesmo. E para quem gostou do Google Shell aqui, a gente também vai estar deixando um link na descrição com todos os comandos do Google Shell. Tem alguns outros também bem interessantes, você pode parar um bundle, desinstalar ele, entre outras coisas.
Aqui, quando você vê essa mensagem após o System Check, é que ele não achou nada aqui, ó. No issues were found. Então, a princípio, não tem problemas com nenhum bundle. Terceira dica, saiba desenvolver sem uma IDE. Uma das coisas boas do Life é que você não precisa de uma IDE para desenvolver ele. O que significa que você não precisa necessariamente utilizar a IDE criada pelo Life, conhecida como Life Developer Studio. E se você não conhece essa IDE, ela é uma IDE baseada no Eclipse. Então, a visualização, os atalhos são tudo bem parecido com o Eclipse, mas ela tem algumas funcionalidades a mais para o Life, como criar módulos Life, gerenciar o servidor Life, usar o famoso Build Service e também tem até uma visualização um pouco diferente do Service XML. Mas, como o Life não depende de IDE, isso significa que você aí, fanboy do IntelliJ, também pode usar a sua IDE que você tanto gosta. Inclusive, o IntelliJ tem uma extensão no marketplace deles, da própria Life, que quando integrada, dá a ele essas funcionalidades que eu já tinha falado, de criar módulos, startar o servidor e até rodar o Build Service. Você também consegue deployar os módulos utilizando ela. E outras IDEs, sem ser essas duas, não possuem essas funcionalidades nativamente que eu falei. Então servem basicamente como um editor de texto. E falando em editor de texto, você pode sim desenvolver em Life utilizando um editor de texto, como o próprio VS Code, Sublime, até mesmo o Vim, um bloco de notas. Mas saiba que nos editores de texto não vão ter essas funcionalidades que eu falei, então como utilizar elas? Essas funcionalidades que eu tinha falado, na verdade fazem um papel que o Blade CLI faz. Mas o que é o Blade CLI? O Blade CLI é uma ferramenta Java de linha de comando e é a maneira mais fácil que você tem de criar módulos Life. Além de criar módulos, você pode parar e startar servidores, deployar módulos e até mesmo acessar o Google Shell utilizando o Blade. Juntando o Blade com o editor de texto, então você tem basicamente todas as ferramentas que eu tinha falado antes. E eu diria até que você fica com um pacote mais completo do que utilizando apenas a IDE. Mas que fure, então o que você recomenda? Eu não sou muito de ter uma IDE favorita ou de estimação, então para mim uma que esteja configurada os meus atalhos e a visualização já é o suficiente. O Blade foi a ferramenta que eu conheci por último e admito que eu gostei bastante dela, eu acho que é muito útil, recomendo de verdade você aprender ela, mesmo se você preferir usar uma IDE. Então para mim utilizar o VS Code junto com o Blade é uma junção que me dá tudo que eu preciso e também às vezes é bem mais leve do que uma IDE. E essa junção eu vejo especialmente desenvolvedores front-end utilizando. Porém, para os desenvolvedores back-end, tem dois detalhes nas IDEs que fazem toda a diferença. O primeiro é a navegação por arquivos Java, que você consegue navegar entre eles com muita mais facilidade, dando um Ctrl-click na função, por exemplo, para achar a implementação, alguma coisa do tipo. E o modo debug, que a gente vai falar mais dele na última dica. Iremos deixar aqui na descrição como instalar o Blade e todos os comandos dele para quem ficou interessado. Nossa quarta dica é utilize as ferramentas que o Life te oferece. Bom, já que é para usar o Life, vamos usar o que ele tem então, né? E o Life possui diversas funcionalidades nativas, desde ferramentas de busca e formulários, até publicadores de conteúdo. Então você consegue fazer várias coisas utilizando apenas as ferramentas nativas do Life. Então é importante que você conheça o seu arsenal antes de sair codando qualquer coisa que você queira fazer. Dando uma olhada aqui na própria home do Life, se você for em editar aqui, ele já vai te dar algumas ideias do que você pode ter. Aqui os fragmentos de visualização, tem containers, grids, botões, cards, imagens, entre outras coisas. E nos widgets, tem publicadores de conteúdo, tem menus de navegação, tem coisa de documentos, de blogs, de formulário, tem bastante coisa então que você pode utilizar, não precisa ficar reinventando a roda. E se depois disso você decidir que ainda precisa fazer uma customização especial, se liga na próxima dica. Quinta dica, olhe o código-fonte da Life. Uma das grandes características do Life, inclusive eles adoram falar, é que o Life é open source. Isso significa que o código dele está disponível para quem quiser no GitHub, nesse link aqui. Nele você pode ver que as branches são equivalentes a cada versão do Life e ele é como se fosse um projeto Life normal. Tem os módulos dele, as configurações, tudo normal. Então vamos supor que você quer construir um portlet, que o usuário preenche um formulário e esse formulário cria um blog e envia um e-mail.
mas você não tem certeza como criar um blog programaticamente. Mas você sabe que a Liferay alguma vez teve que implementar isso, afinal de contas você consegue criar um blog pela interface gráfica. Então você pode vir aqui no GitHub deles e procurar como eles implementaram essa funcionalidade. No começo pode ser um pouco desafiador e assustador olhar o código-fonte da Liferay. Se quiserem a gente pode até fazer um vídeo tentando ajudar um pouco nisso. Se vocês quiserem deixem nos comentários aí. Mas eu tenho certeza que não vai ser um desafio para você que é um desenvolvedor dedicado. Afinal de contas você está aqui no canal me escutando falar de Liferay sem parar, então tenho certeza que você já é um desenvolvedor dedicado. Brincadeiras à parte, quando você se sentir mais confortável e tranquilo em entender a estrutura e achar o que você precisa, você vai ver que vai te ajudar muito, muito mesmo, a não ficar reinventando a roda ou então buscar em lugares obscuros ou na tentativa e erro de criar funcionalidades que já existem e já foram implementadas. Outra coisa que eu recomendo é que você faça o download do repositório. Assim você vai poder abrir ele no VS Code, por exemplo, localizar arquivos ou algo do tipo, e a navegação também fica muito mais tranquila do que utilizando pelo GitHub. Se você achou as dicas até aqui valiosas ou apenas gostou de mim falando, deixe seu like, se inscreva no canal, ajuda bastante a gente a trazer mais vídeos e ajuda esse vídeo a chegar em outras pessoas que também podem ser úteis para elas. E sem mais delongas, vamos para a nossa dica de ouro. Chegamos à tão esperada dica de ouro. Essa dica é para você guardar no coração, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua carreira de desenvolvedor e com o passar do tempo você vai usar ela muita parte do seu tempo. Essa dica é utilizar o modo debug na IDE. E ela é especial para quem é um desenvolvedor back-end, claro, e você vai ter que utilizar ela ou no Developer Studio ou no IntelliJ. Para quem não conhece o modo debug, ele é uma ferramenta utilizada para entender o funcionamento do código a fim de solucionar um bug. Daí o nome debug, ou como a gente chama, debugar o código. Nele você consegue utilizar de breakpoints no código para travar a execução no momento exato que você precisa. Então vamos supor que você está pintando na tela um valor de uma variável. Só um exemplo aqui. E por algum motivo esse valor está diferente do que você espera. Ao invés de você sair colocando um monte de print no código, tentando mudar alguma coisa, toda vez ter que ficar testando 1000 vezes para achar o erro, você pode colocar um breakpoint na linha e toda vez que seu código for passar por ali, ele vai parar e vai te mostrar os valores de todas as variáveis. E você pode ainda ir avançando linha em linha para ver como o valor dessas variáveis vai evoluindo e vai descobrir em qual momento que ela mudou o valor que você não esperava ter. E bom, como eu tinha falado, as ideias Developer Studio e IntelliJ têm um papel crucial nisso, porque elas disponibilizam algumas ferramentas especiais para o modo debug. Isso inclui um manuseio mais fácil de breakpoints, um modo de visualização diferente, e até a possibilidade de avaliar expressões, entre muitas outras coisas. Mas como gostamos de fazer aqui no canal, vamos te mostrar ao vivo em cores como usar o modo debug. E se você continuar com dúvidas, pode deixar nos comentários que a gente te ajuda. Bom, estou aqui no meu IntelliJ, com o servidor já configurado. Para startar o servidor no modo debug é simples, é só clicar nessa baratinha aqui. Ele vai startar no modo debug. Claro que demora um pouco, como sempre. Beleza, startou meu servidor aqui, e aqui eu tô com um código que ele roda toda vez que eu faço login. Até tá aqui o post login events. Então eu vou fazer login, botei um breakpoint aqui, ó, esse vermelhinho, só cliquei para adicionar ele. E vamos ver se vai parar aqui a execução para a gente dar uma avaliada no código antes. Então, tô aqui no meu localhost. Aperta para logar, teste@liferay, padrão. E ó, já caiu no breakpoint aqui. Ele até muda um pouco a visualização. Então a gente está aqui na aba Debugger. Aqui ele mostra a stack de onde você veio. E aqui ele mostra as variáveis. Então no this, aqui não vai ter muitas variáveis nesse exemplo, mas aqui vai aparecer todas as variáveis que você tiver. Tem um Lifecycle Event, Company ID e Expand Bridge. E aqui nesse botão, você pode dar um Step Over, que você passa de linha sem entrar na função. Ou você pode dar um Step Into,
que você passa de linha entrando na função se você estiver chamando alguma função. Um detalhe aqui é que se você estiver no Developer Studio, na hora que ele cair num breakpoint, ele vai te fazer uma pergunta se você quer mudar a visualização para visualização do modo debug. Você pode clicar em sim, que ele vai mudar a visualização e vai ficar mais fácil de navegar no modo debug. Um último comando aqui que nós temos é o de resume, que ele basicamente resume a execução, e aí ou ele vai cair em outro breakpoint, no próximo breakpoint, ou vai terminar a execução. E também a gente pode parar o servidor. Então vamos dar um play aqui, e ele chega no final da execução e eu faço o login. Detalhe que quando ele estava preso no breakpoint, o login ainda não tinha terminado. Essas foram as nossas dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí qual dica que você gostou mais e pode comentar também qual dica que ficou faltando. Espero vocês no próximo vídeo.